Oi, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou abordar um tema que eu acho que é bastante importante, que é a caverna Chiquihilte, em Zacatecas, no México. Um artigo recém-publicado na revista Nature sobre essa caverna está causando bastante polêmica, né? São dados muito interessantes. Esse sítio foi datado por volta de 30 mil anos, chegando até 10 mil anos, com uma possível interrupção durante o LGM, ou Last Glacial Maximum, ou Último Máximo Glacial em português. Tá? Quem assistiu os vídeos de geoarqueologia que eu já deixei disponíveis no YouTube, pode entender um pouquinho melhor o que é o Último Máximo Glacial, mas basicamente, como o nome sugere, é o último evento de resfriamento intenso da Terra, né, que teve o seu pico, né, de frio por volta de 18 mil anos. E então esse sítio arqueológico ele pegaria, né, desde antes do último máximo glacial, passando pelo último máximo glacial e chegando até ali o limite do Pleistoceno, né, com o Holoceno. Né? E o que é. Bom, esse artigo, então, né, saiu, conforme eu falei, saiu na Nature, está em inglês, mas já saíram várias matérias em jornais, etc. E muita gente já está comentando, e eu tenho certeza de que vai haver muitas críticas, etc e tal. Uma das possíveis críticas, como sempre, né? Vão falar dos artefatos, porque os artefatos são muito simples, vão falar que foram feitos em calcário, o abrigo também é em calcário, e uma série de coisas que a gente já sabe que vai acontecer, né, que fazem parte da ciência mesmo, né, isso não é um grande problema. Vamos falar do DNA também, né, porque foi encontrado DNA de animais na estratigrafia até lá embaixo, mas não foi encontrado DNA humano, então eu tenho certeza que esse tipo de crítica também vai aparecer. Mas, de qualquer maneira, a caverna Chiquihilte é mais uma ótima adição, né, uma importante contribuição para esse debate do povoamento das Américas. Agora, eu não vou falar tanto da caverna em si, porque isso pode ficar para um outro vídeo. E também, na medida em que forem aparecendo as críticas, né, a gente pode comentar sobre elas. Mas o que me interessa, de maneira geral, passar para vocês, né, para pessoas interessadas em arqueologia do ponto de vista científico, né, é mais do que o estudo de caso da caverna, né, é falar um pouco da questão das controvérsias relacionadas ao povoamento das Américas. Né? Então eu vou usar a caverna como gancho, porque é a descoberta mais recente, né, e é espetacular, mas o mais importante é entender que ela não está isolada. Né? Então, assim, cada sítio que aparece com idades antigas, né, ele ganha, como sempre, como na verdade todas as notícias, né, a mídia, né, de uma maneira geral vive disso mesmo, né? Então, né, sai tudo aquela coisa e depois esses sítios meio que acabam que ficando um pouco esquecidos entre aspas, né? Um ótimo exemplo é a Pedra Furada, né? A Pedra Furada, é, muitos pesquisadores meio que ignoram, né? O que, do meu ponto de vista, é um pouquinho uma ciência, tá? Você não pode ignorar evidências, né? Por quê? Porque essas evidências nunca foram refutadas. Tá? Não existe refutação, por exemplo, para as idades antigas da Pedra Furada. Não existe. Né? O que houve, né, foi lá nos anos 80, alguns artigos preliminares colocando questões sobre a natureza dos artefatos, etc., em dúvida, tá? E é o famoso artigo do Adovazio, Dillehay e Meltzer, que eu vou colocar as referências no final do vídeo para vocês verem. Né? E depois, mas depois disso rolou muita água por baixo da ponte. E tem artigos recentes, né, mostrando
rebatendo aquelas críticas antigas, tá? Sobre a natureza do material lítico. Tá? Tem um artigo super recente do próprio Fábio Parente, que é meu colega e amigo pessoal, da Mercedes Okumura, também, minha colega e amiga pessoal, que fizeram uma análise estatística e mostram cabalmente, né? Quer dizer, cabalmente assim, não existe verdade absoluta em ciência, né? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, mas demonstram por meio de estatística que existe sim uma diferença significativa entre os líticos, as peças encontradas dentro do abrigo e as peças que caíram lá de cima, né, e quebraram por gravidade. Então, assim, aquela crítica feita nos anos 80 foi rebatida, mas isso não sai mais como notícias, né, como grande notícia na mídia, não sai. Então, assim, cabe a gente, enquanto pesquisador, estar ciente dessas coisas, né? E não ficar só olhando o que sai de novo na mídia. Né? Você tem que ter toda uma memória, né, de artigos pregressos, de informações pregressas, né, para levar em consideração, para construir um contexto. Tá? Então, essa é uma coisa importante. Mas então é isso, né? Eu vou usar a caverna só como gancho para falar de outras coisas. E aí a primeira coisa que eu acho importante dizer, é, falar a respeito, é sobre a natureza do raciocínio científico em arqueologia. Tá? Essa questão eu abordei no meu livro já, por uma arqueologia cética, e lá está de maneira mais aprofundada, aqui o livro, né, para vocês lembrarem do que se trata. E, e o que eu gostaria de colocar é que a arqueologia ela funciona com um tipo de raciocínio científico que não é nem aquele hipotético dedutivo que a New Archaeology, né, que a nova arqueologia dos anos 60 queria implantar, né, que você formula uma hipótese, né, e aí testa essa hipótese, e aí se o seu teste de hipótese der certo, né, você não meio que prova a hipótese. Na verdade, você não prova, né? Você só prova que a hipótese, que as suas premissas, né? Que as suas hipóteses estavam erradas. Você só pode falsificar elas. Mas eu não vou entrar profundamente nisso. Deixo isso na bibliografia também. Mas então, assim, não é dedutivo, ou seja, né, não é dedutivo puro, hipotético dedutivo. Também não é indutivo, que é aquela coisa que você vai das evidências que você tem e aí vai construindo uma explanação a respeito delas, né? O empírico indutivo, né? Também não funciona dessa maneira. Funciona um pouco com a mistura dos dois, mas mais do que tudo é um raciocínio que é chamado abdutivo, né? O que é um raciocínio abdutivo? A ideia é de que você pode partir de premissas, né, mas você vai levar em consideração outras informações que não necessariamente estão estreitamente ou estritamente relacionadas às suas premissas iniciais, né? Então, a abdução ela é também chamada de inferência para melhor hipótese, para melhor explanação, né? Inference to the best explanation, né? Inferência para melhor explanação. Isso também já foi descrito pela Alison Willey, por exemplo, que é uma filósofa da ciência barra arqueóloga, né? Como sendo, ela comparou com cabos, né? Com um cabo, com uma corda, onde diferentes linhas de observação são unidas formando aquela corda forte. Então, aquela corda forte, que seria a explanação em si, né, ela é formada por uma infinidade de diferentes linhas de observação, linhas de evidência. Tá? Robert Carneiro, que é o antropólogo também famoso, se vocês não ouviram falar do Robert Carneiro, tem uma coisa errada aí, né? Tem que ir atrás disso. O Carneiro também falou que
Ah, não só ele está falando da arqueologia, da história e tal, mas falando ele deu um exemplo de triangulação, como quando a gente está em campo, né, e você coloca lá a estação total, você tem que triangular ela, não tem? Você tem que fazer aquelas visadas, pelo menos 3 pontos de visada para você saber aonde a estação total está e depois você vai medir as peças. Pois é um tipo de uma triangulação. Então, para você saber onde você está, ou para você saber se aquela inferência que você faz é correta, ela tem que estar ancorada em diferentes linhas de evidência. Beleza? Se você pega uma só linha de evidência e se aferra a ela e fala esta linha de evidência é a mais forte, etc., você pode estar sendo desonesto, é uma possibilidade. Você pode estar sendo simplesmente ingênuo também, tá? Então, eu acho que a maior parte das pessoas às vezes se aferra a uma linha de evidência por ingenuidade, por desconhecimento, pouquinho desconhecimento de princípios básicos da filosofia da ciência, tá? A filosofia da ciência não é um luxo, né? Não é uma coisa assim que, se eu quiser, nas minhas horas vagas, eu vou ler alguma coisa. A filosofia da ciência ela é imprescindível para você ser um bom cientista. Tudo bem? Por quê? Porque você precisa saber algumas coisas básicas de filosofia da ciência. Você não precisa, nossa, ser o filósofo. Eu não sou. Estou longe de ser filósofo, né? Jamais me consideraria filósofo, né? Só que eu tive que ler algumas coisas porque eu percebi que elas são importantes para eu entender a minha prática e a prática dos colegas. Então, você fica menos ingênuo, né, entendendo um pouco de filosofia da ciência, né? E, portanto, você fica um pouco mais cético, né? E o ceticismo, como vocês bem sabem, é uma corrente filosófica, né? Não é o cético, sei lá, da maneira como se usa por aí, que o cara é cético se a Terra é redonda, né? Aquelas coisas assim, né? Isso não é cético, isso tem outro nome, né? Mas o ceticismo é uma posição também, uma postura filosófica que é absolutamente necessária para a ciência. Então, isso quer dizer o quê? Que o cético não chega lá e fala assim: opa, encontramos, vou encontrar no sítio de 30 mil anos, pronto, resolveu o problema. Isso não é ser cético. Por outro lado, também não é ser cético você fala assim: esse sítio não tem 30 mil anos porque você não encontrou DNA humano nas camadas mais baixas, mais antigas. Não é ceticismo isso, né? Isso é ser aferrado a uma ferramenta só, a uma linha de evidência só, sem levar em consideração as outras. Então, novamente, né, ou você está sendo ingênuo, né, ou você está sendo desonesto, alguma coisa do gênero, tá? Ou você desconhece, né, como é que funciona a sua disciplina, desconhece como é que funciona todo o raciocínio por trás da sua disciplina, né? Ou você até sabe como funciona e só quer falar bem do seu método, só quer puxar a sardinha para o seu lado, alguma coisa do gênero, tá? Então isso não são atitudes eticamente aceitáveis, eu acho, tá? Bom, então coloquei isso, né? Coloquei que a arqueologia funciona, né? Ela realmente funciona com base num raciocínio, né, abdutivo, onde as inferências são feitas não relacionadas às premissas verdadeiras que vão levar à construção de hipóteses e ao teste dessas hipóteses, que seria uma coisa bem dedutiva, né? E nem que você não tem nada na cabeça, você sai pelo campo coletando peças ou escavando abrigos sem nada na cabeça, sem nenhuma teoria. E aí você vai coletando isso e vai analisando sem nenhuma teoria na sua cabeça também. E no fim, você chega a uma teoria. Né? Chega a uma explanação. Né? Ou chega a uma hipótese no final, né? Que seria o puro indutivismo. Né? Você vai sem preconceito.
né? Não existe isso. Então, a arqueologia não funciona de nenhum dos dois jeitos, ela tem uma mistura das duas coisas, né? Um vai e vem entre dedução e indução, mas principalmente ela tem uma natureza abdutiva, que é essa coisa de levar em consideração a triangulação, ou seja, as diferentes linhas de evidência vindo de diferentes disciplinas, usando diferentes métodos. É assim que a nossa disciplina funciona de verdade. Isso vale para qualquer área da arqueologia. Tá? Isso vale para essas questões de povoamento das Américas, vale para traceologia, vale para coisas super técnicas. Né? Não precisa ser só coisas assim, nossa, grandes questões, né, da humanidade. Quando começou a cognição moderna, né? A cognição humana ela é diferente da de outros animais ou não é? Tá? Todas essas questões grandes tem que levar em consideração raciocínio abdutivo, né? Inferências de cunho abdutivo. Por outro lado, questões hipertécnicas, como traceologia, como micromorfologia, qualquer coisa técnica, tá? que você precisa de microscópio para enxergar, também leva em consideração, ou tem que se valer de raciocínio abdutivo. Tá? Então desconfiem, né, de quem escreve, ou de textos onde você lê que alguma coisa foi provada. Né? Então você vê lá nas conclusões, com isso demonstramos, né? Com isso provamos que... Não, tchau, tchau. Né? Não sejam, né? Não caiam nisso, nesse golpe. Tá? São sempre probabilidades. Tá? A gente trabalha sempre com probabilidades. Eu vou colocar novamente aí no final do vídeo várias referências sobre o raciocínio abdutivo. Tem um artigo do Fogelin 2007 muito bom que saiu na American Antiquity. Tem um outro artigo de 2016 agora sobre traceologia do Bradley, também bem bacana, né? E aí, né, eu espero que vocês tenham interesse nisso, né, e leiam esses artigos. Estão em inglês, né? Fora que eu falo um pouco disso no meu livro também. Bom, mas vamos lá então. Tendo isso em mente, a gente pode partir agora para entender como tem sido tratada essa questão do povoamento das Américas, tá? E o que acontece voltando lá então para a Pedra Furada, né, a gente teve em 1987, se eu não me engano, eu vou checar aqui a referência, a gente tem um artigo do Adovásio, Meltzer, Dilley, eu não lembro em que ordem, dos três, onde eles fizeram uma visita ao Boqueirão da Pedra Furada, a convite da Nied Guidon. E essa visita, ela foi dentro de um congresso, né? Onde a Nied quis mostrar o sítio para as pessoas, né? Para elas verem que aquilo era de verdade, que o sítio realmente, né, estava sendo bem escavado, para as pessoas verem os artefatos em mãos, né? Terem acesso a tudo isso, etc. Isso é um pouco reminiscente daquela ideia do encontro de notáveis, né? Que foi comum no início, na pré-história da arqueologia. Né? No início da arqueologia, né? No nascimento, não na pré-história da arqueologia, mas no nascimento da arqueologia, isso eu coloquei também na minha disciplina de geoarqueologia, que está disponível nos vídeos, né? A gente tinha quando o Boucher de Perthes, né, o francês que encontrou, né, aqueles machados de mão achelenses nos cascalhos do norte da França, né? Então eram artefatos, né, nitidamente feitos por gente. Eles não sabiam quem tinha feito. Hoje a gente sabe que é o Homo erectus que fez aquilo, né? Mas eram artefatos nitidamente, porque eles têm essa cara, tá? Não tem como ser natural, vocês concordam? Né?
E esse eu atesto para vocês que não é natural porque fui eu que fiz. Olha que orgulho, né? Então, era uma coisa desse tipo que os caras encontraram numa cascalheira, junto com ossos de animais extintos. E aí foram chamados os bambambãs da época para ir lá e ver, incluindo o Charles Lyell, né, que é o pai que foi considerado o pai da geologia moderna. Então, juntando esses grandes pensadores e influenciadores da época, né, influenciadores científicos, tá? Eles foram lá, viram com seus próprios olhos e chancelaram. Tá? O que aconteceu com a pedra furada? O contrário, né? Ah, com pouca informação eu digo o quê? Eles tiveram toda a informação disponível na época, mas assim, com um certo senso comum, usando de senso comum, e isso está claro no artigo deles, né? Assim, nós olhamos ali numa pilha de pedras que caíam lá de cima, e naquela pilha de pedras tinha umas coisas muito parecidas com esses instrumentos que eles estão mostrando. Então, isso acabou. Acabou. Né? Ah, por mais que você argumente, contra-argumente, os caras que teoricamente, né, seria o equivalente ao Charles Lyell da época, foram lá e acharam que não era. Né? Mesmo eles falando, olha, na verdade, então, né, sempre tem aquela coisa, né? Nossa conclusão é preliminar, né? Vamos esperar que sejam publicados mais estudos, etc. A verdade é que a partir do momento que você fala que você acha que os artefatos que estavam na pilha de pedras que caem de cima da escarpa são iguais aos que foram encontrados na escavação, acabou o argumento. E, infelizmente, né, os artefatos da pedra furada são simples e feitos na mesma matéria-prima dessas rochas que caem. Né? Então, diferentemente dos machados de mão, acheulenses, que Bucha de Pertz achou que eram. Qualquer um vê aquilo e sabe que aquilo foi feito por humanos, né? Os da pedra furada não, são ambíguos, né? Tinham essa ambiguidade. Tá? E na época, logo depois disso, o Adovásio, que é um dos autores e que também tem o mesmo problema com o sítio dele lá na costa leste dos Estados Unidos, que é chamado Meadowcroft, né, que também é um sítio que deu, sei lá, 20 mil anos, né? O Adovásio passou pelos mesmos problemas, o pessoal falando que não era, que as idades estavam contaminadas, piriri, pororó, pororó, e assim, mesmo assim, né, o Adovásio foi um desses que falou que Pedra Furada provavelmente não era, etc. E aí ele coloca num outro artigo dele alguns parâmetros básicos para que você aceite um sítio arqueológico como sendo antigo, tá? Então eu vou mostrar os parâmetros aqui para vocês, né? Então, o primeiro critério é que os artefatos têm que ser indisputavelmente feitos por humanos em contextos primários, usando as palavras dele. Segundo critério é que a estratigrafia tem que ser claramente definida e não ambígua. E o terceiro critério são múltiplas idades radiocarbônicas internamente consistentes. Então, sem isso, não dá para aceitar um sítio como sendo antigo. Então, falando do primeiro critério, né? Artefatos que sejam considerados indisputavelmente fabricados por seres humanos e que estejam num contexto geológico impecável. Tá? Essa questão, né, ela parece muito, né, pau, né, muito preto no branco. Né? Artefatos indisputavelmente produto de ação humana. Tá? Eles falam aqui, na verdade... Bom, é um termo engraçado, né? Falar que artefatos indisputavelmente de ação humana, se são artefatos, são. Né? Então, os corretos seriam materiais líticos ou materiais que
possam ser indisputavelmente considerados como produto de ação humana, né, em contextos geológicos muito claros, etc. Tá? Contextos deposicionais primários. Tá? Primário, bom, vamos lá. Essa questão da pedra furada, então, como eu já falei, né, o Adovazio, Meltzer, Dillehay andaram por ali, etc e tal, acharam que era parecido, tá? Pura axiologia. Já o Bednarik, que é um arqueólogo australiano acostumado com industrialísticas simples, achava que era. Tá? Então, cadê a indisputabilidade? Isso vai depender, na verdade, do pendor do conhecimento técnico do arqueólogo, né? Então, são coisas que nunca vão ser indisputáveis. Então, vocês notem que é um pouco ingênuo você colocar indisputável como critério, tá? Porque não existe nada indisputável. As coisas dependem de várias outras coisas, tá? Né? As inferências que a gente faz em arqueologia, elas dependem de outras informações. Então, você pode acreditar no Adovazio de Dillehay Meltzer, você pode acreditar no Bednarik. Cada um falou uma coisa. Como é que você fica nisso? Né? A resposta é, você fica com a estatística. Tá? Não tem outro jeito. Né? Você fica com a probabilidade. Então nunca é indisputável e nunca é certo. Não existe certeza em ciência. Tá? Em nenhuma ciência. Tá? Existem as altas probabilidades de que aquilo ocorreu, por exemplo, ou de que aquilo ocorre por causa de X e não por causa de Y. Tá? Mas não existe certeza. Quem quer certeza tem muitas religiões para fornecer, para oferecer essa coisa que você quer. Né? A ciência não vai te dar isso. Então, o que aconteceu posteriormente? Né? Recentemente, foi publicado um artigo, né? Então, o principal responsável pela escavação do Pedra Furada, que é o Fábio Parente, publicou a monografia em 2001, né? Mas o artigo do Meltzer é de 94. Quando foi publicado em 2001, as pessoas já tinham esquecido, já não estavam mais preocupadas com a Pedra Furada, né? Um monte de gente já considerava um negócio totalmente, né, fora da carta, fora do baralho. Né? Então pouquíssima gente leu, não era uma publicação facilmente encontrável, teve uma tiragem pequena, escrita em francês. Então daí você vai ver que todo o mundo anglo-saxão não vai ler mesmo. Tá? Mais recentemente, agora em 2018, teve esse artigo fazendo uma análise estatística, né, e mostrando que estatisticamente o que foi encontrado nos níveis mais profundos lá da Pedra Furada não tem a ver com as pilhas de cascalho que caíram lá de cima. Tá? Então, esse é o mais próximo que você pode chegar em termos de ciência. Tá? De dizer que é improvável que aquelas peças é improvável que elas sejam naturais. Basicamente é isso. É improvável que elas sejam naturais, tá? Então, Pedra Furada volta. Ela volta não, nunca saiu, né? Mas assim, ela sempre esteve no páreo, né? E ela continua tendo que ser explicada. E a caverna Tikhilte é mais uma linha de evidência, tá? E a gente deve imaginar que devem ter coisas ainda mais antigas para serem descobertas. Né? Bom, agora passando para a segunda necessidade, né? Segundo ponto que tem que ser alcançado por todos os sítios. Né? Que deve haver uma estratigrafia claramente definida, tá? Inambígua, tá?
com o conhecimento preciso dos mecanismos, blá, 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 blá. Pessoal, eu fiz geologia, né? Minha graduação em geologia. Eu acho que nem eu, nem nenhum dos meus colegas vai dizer que não exista ambiguidade em geologia. Tá? Não existe isso. Isso é o cúmulo da naivete, né? Assim, é muita ingenuidade, né? É falta de filosofia da ciência, tá? É muita ingenuidade você colocar isso, né? Como assim, nossa, você tem que ter uma geologia absolutamente, né, não ambígua, né? Não existe, tá? Então, esse aí a gente já descarta, porque... Agora, o que vai acontecer? Quando você chega no sítio arqueológico, aí tem todos os vídeos da disciplina de geoarqueologia para vocês aí disponível, né? Você chega no sítio arqueológico, você escava um sítio arqueológico, você chega nele com premissas, obviamente, você chega com uma série de pressupostos, né? E você tenta cercar essas possibilidades por meio dos seus métodos de escavação, por meio das amostras que você coleta, né? E das suas observações em campo. Não adianta coletar a amostra e mandar para o fulano analisar, tá? Tem que ter um ser humano pensante para coletar as amostras, tá? Então, o que vai acontecer? Você não vai chegar na interpretação não ambígua do sítio arqueológico. Você vai chegar numa interpretação considerada probabilisticamente como a mais provável. É isso que vai acontecer. Tá? E você pode, por meio de uma série de métodos, né, tentar perceber, por exemplo, você pode fazer remontagem das peças para ver se elas estão muito deslocadas verticalmente, se elas estiverem todas bonitinhas, nossa, maravilha, daí você tem mais um argumento para dizer que não houve deslocamento. Isso quer dizer que todas as peças estão no seu lugar? Não! Pode ser que a bendito carvão do nível lá de baixo foi para lá em cima. Um único carvão. Porque um bendito rato fez isso. Ou vice-versa. O bendito tatu, o rato, colocou um carvão lá de cima, jogou lá embaixo, e aí você tem uma data super recente para a base do sítio. Então, mesmo assim, mesmo que você tente cercar por todos os lados, ninguém te garante que aquela carvão específico ou aquela peça específica não sofreu alteração. Então, esse segundo pressuposto também cai por terra, né? Não existe, é uma impossibilidade epistemológica, tá? É uma coisa que você não alcança. Esse é o mundo ideal, só que a gente lida com ciência, né? O ideal só está lá na parte teórica. A teoria são só ideias, né? Mas aí você tem os métodos que fazem a ponte entre a teoria, né? Entre as ideias e o mundo físico. E você tem as técnicas, que é a aplicação do método no físico, nos casos específicos, né? Então, não adianta você colocar critérios do outro mundo, né? Porque sítio nenhum vai obedecer esses critérios, tá? Essa que é a verdade. Tá? E o terceiro, esse aqui então, né? Múltiplas determinações radiocarbônicas, né? Múltiplas idades, etc. Bacana, mas radiocarbônicas, né? Por que radiocarbônicas? Por que não outros métodos? Então, múltiplas idades radiocarbônicas que são internamente consistentes. Né? Ou então uma cronologia feita por outros métodos. Tá, beleza, eu até coloco outros métodos. Mas assim, é mais do que isso. Né? Nesse ponto, né, aí a gente tem a impressão, ufa, né? Então, a gente saiu dos líticos, porque que tem controvérsia, porque lítico é aquela coisa, um analista está acostumado a só lidar com materiais maravilhosos da França, e portanto, ou então as pontas Clovis dos Estados Unidos, e aí quando ele vê aqueles artefatos feitos de lasquinhas sem retoque, ele acha que aquilo não é nada, versus o outro que está acostumado com essa indústria simples, daí ele vê e ele acha que mas então isso aí é muito ambíguo.
Aí a gente entra na geologia. Opa, bacana, porque a geologia tem a ver com outros caras de outra ciência. Quem sabe eles estão em melhor condição que a gente? E eu falo para vocês, não, né? E agora, opa, agora sim, nesse terceiro a gente entrou na física. A gente entrou nas datações. Então agora a gente está livre da ambiguidade, né? Jamais. Jamais, tá? Por quê? Porque as premissas dos métodos de datação, tá? Nem sempre são obedecidas, né? O carbono 14 é clássico porque o pessoal achava que... Primeiro achava que a meia-vida do carbono 14 era uma, depois viram que era outra, né? Teve uma mudança, mas tudo bem, isso foi lá no começo do método. Mas depois, como o carbono 14 funciona com base nas medidas do isótopo instável, né, que é o carbono 14, que é formado a partir do nitrogênio, lá na alta atmosfera, por bombardeamento de raios cósmicos, tal, descobriram que essa atividade de raios cósmicos e solares não é constante ao longo do tempo, por isso que a gente tem que calibrar o carbono 14. Poxa, e dá um erro de até 2.000 anos quando você está lá no começo do Holoceno. Então, por volta de 10.000 anos atrás, na verdade a idade é 2.000 anos mais antiga. Tá? Então, pessoal, isso é 20% de erro. Tudo bem? Fora isso, você tem os problemas de contaminação. Né? Eu estou trabalhando em sítios onde você tem contaminação de matéria orgânica de solo absurda. Né? Então, assim, não existe método inambíguo, tá? De datação. E mais, as idades podem ser internamente consistentes e estarem todas erradas, porque elas sofrem do mesmo tipo de contaminação, do mesmo viés. Por fim, quem roda essas análises são laboratórios, e laboratórios ainda são operados por pessoas. Tá? No dia que automatizarem totalmente, você pode tirar o erro humano, mas ainda você pode ter um erro de programação de software para os robôs que vão fazer o negócio. Tudo bem? Então, assim, ciência nunca vai te dar certezas absolutas. E a gente nunca vai conseguir tirar a ambiguidade das coisas. Não existe essa possibilidade da não ambiguidade. Aí vocês podem falar assim, pô, então vamos jogar tudo pro alto. Por que a gente faz isso e tal? Não, aí é que entra a abdução. Isso que é o bacana. Porque vocês, já não sendo mais ingênuos, já sabem que a gente precisa trabalhar com diferentes linhas de evidência. No caso da datação, a gente não tem só radiocarbono, a gente tem a luminescência também. Tem a série do urânio, tem vários métodos. Em alguns sítios, você não vai ter um deles disponível. Às vezes você não tem carvão, você só vai poder trabalhar com luminescência. Mas a maior parte dos sítios, pelo menos carvão e luminescência, você consegue. São dois métodos absolutamente diferentes, partindo de pressupostos diferentes, medindo coisas diferentes. Né? Enquanto o radiocarbono mede o decaimento radioativo, a luminescência mede a acumulação de radiação. São totalmente independentes. E aí você usa os dois. Né? Esse é um exemplo. Então, daí a importância de você entender como funciona a disciplina. Tá? Bom, agora eu vou falar de um outro tema que está relacionado, tem tudo a ver com essa questão do povoamento das Américas e tem tudo a ver com as questões epistemológicas, né? que eu abordei até agora, que é uma nova abordagem que é o DNA antigo, ou arqueogenética. Ela é nova em termos, né? Na verdade, ela é a continuação de métodos de determinação biológica que visam responder a velha pergunta, né? Quem são as pessoas por trás desses artefatos? Então, isso começou com mensuração de crânios, mensuração de dentes, passou pelos grupos sanguíneos, depois o DNA mitocondrial, que vem pela linhagem materna, o DNA Y, que é a linhagem paterna,
e assim vai. Assim, então, sempre é uma preocupação muito antiga, né, que vem desde o século XIX. Agora existe uma técnica diferente, tá? Que é extração de DNA antigo de restos humanos, né? Com a possibilidade também de extração de DNA de sedimentos, mas isso parece que dá certo em algumas situações muito específicas. Então, a princípio, são necessários esqueletos ou partes de esqueletos humanos, né, para você tirar esse DNA antigo, tudo bem? Bom, é um método revolucionário? Não, não é um método revolucionário, é a continuação da mensuração de esqueletos, né, fornecendo uma outra linha de evidência. Tá? Não é uma coisa que, né, mudou tudo e aí você joga fora tudo que foi feito antes, etc. Longe disso. Por quê? Porque para você extrair DNA antigo, você tem que ter esqueletos, e nem todo esqueleto tem DNA antigo. Então a amostra de DNA antigo ela é sempre inferior, ela é uma subamostra da amostra de esqueletos. Tudo bem? Os esqueletos eles aparecem de maneira enviesada, né, em poucos lugares da Terra, né, e tem também um viés cronológico, porque esqueletos muito antigos tendem a desaparecer com o tempo, né, então você tende a ter esqueletos mais recentes preservados. Mas o maior viés mesmo é um viés chamado tafonômico, né, é um viés de preservação. E o que acontece? Geralmente esses esqueletos estão ou em sambaquis, né, em sítios costeiros, por conta das condições de pH e EH do sedimento, ou eles estão em cavernas calcárias. Então tem um determinismo geológico, um determinismo pedológico monstruoso, né? Então esses esqueletos estão longe de representarem grandes extensões territoriais, eles representam pequenas faixas de território, pequenas áreas territoriais, tá? Daí vocês podem, né? A gente já vai tendo uma ideia de quão fragmentária é essa informação. Então, mesmo que a gente tivesse o DNA completo desses esqueletos, o que nunca é o caso, porque tem ainda uma outra fragmentação que é o pouco de DNA que você encontra nesses esqueletos é todo fragmentado, né? Então são pedacinhos de DNA pequenininhos que te dão informação, mas você não tem a mínima ideia da informação que você não está tendo, certo? Então, fazer inferências a respeito de população baseadas em DNA antigo é mais ou menos como fazer inferências baseadas nos crânios, mas um pouco pior, porque você tem menos dados ainda, né? Então, moral da história. A questão toda do DNA antigo para o povoamento das Américas, ela está entrando muito com uma questão de quantidade, número de migrações, número de eventos de migração, né? Quantos diferentes eventos aconteceram e, e em termos de idade, quando isso aconteceu. Então, essas duas coisas têm problemas enormes. E se a gente não levar em consideração isso, essas coisas que eu falei antes, agora no vídeo, ou seja, de como funciona a disciplina, de maneira pouco esclarecedora ou ingênua, né, as pessoas podem começar a repetir informações sem a devida precaução, sem a devida crítica. Uma das coisas mais importantes é por que geneticistas podem começar a falar de quando que as Américas foram povoadas? Bom, baseado nessas informações fragmentárias, a primeira coisa. Segunda coisa, baseada na ideia de relógio molecular. Tá? Essa ideia de relógio molecular, ela pressupõe... Então vamos lá, pessoal, vamos destrinchar coisa, vamos ver quais são as premissas. Né? Ela pressupõe que exista uma taxa de mutação genética, né, que é, primeiro, conhecida e, segundo, constante.
E essas são duas premissas que a gente absolutamente não sabe se são verdadeiras. Primeiro, porque se essa taxa é conhecida, quer dizer, ela é baseada em estudos, pegando, né, esqueletos antigos e pegando esqueletos recentes e vendo se existe relação biológica entre essas populações e estimando a taxa, né? Então você tem que partir do princípio que ela é conhecida. Daí você acha que ela é conhecida por causa disso. Mas quem garante, primeiro, que ela foi constante, né? E outra coisa, quem garante que aquela população, aquela taxa que você chegou nela, né? Aquela taxa que você determinou, ela vale para a população humana de maneira geral? Ninguém garante, tá? Por que que ninguém garante? Porque as taxas de mutação, elas são diferentes, elas podem ser diferentes em diferentes partes do DNA, né? E outra coisa, os indivíduos recebem radiação do ambiente. Então, uma população que tenha passado por uma região onde você tem altas taxas de radiação ambiental natural, elas podem ter taxas de mutação mais elevadas. Aquela água que os caras bebem, aqueles animais que eles consomem, que por sua vez consomem os vegetais, que por sua vez retiram, né, são formados a partir da terra, tudo aquilo pode acelerar taxas de mutação. Então, assim, na verdade, ninguém sabe quais são essas taxas. Para piorar, essas taxas são assim, 0,0000000, um pentelhésimo. São números super pequenininhos. Se você mudar um númerozinho lá no final, essa taxa pode ser o dobro. Ela é tão pequena, são taxas tão 10 a menos 6, são taxas tão pequenas, taxas de mutação anual, né, tão pequenas, que um pequeno errinho faz uma idade estimada de 15 mil anos virar 20 ou 30. Né? Então, o que acontece? Cada vez mais a gente lê artigos, né, que se baseiam em uma linha de evidência, que é DNA antigo, e saem falando maravilhas a respeito do povoamento das Américas. Numa semana sai um artigo que fala assim, apenas uma leva de pessoas que veio da Ásia. Né? Nossos dados, né, baseados no quê? Numa fração ridiculamente pequena de DNA, de uma fração ridiculamente pequena de indivíduos que está longe de ser, de representar toda a variabilidade ameríndia, mas tudo, né? Baseado nisso, chegamos à conclusão de que os caras vieram exclusivamente da Ásia e há 15 mil anos. E é isso, entendeu? E compre quem quiser. Então não funciona assim, ciência não funciona assim. Né? Qual que é o correto? Né? É falar assim, olha, temos esses dados, usamos esta taxa de variação, essa taxa de mutação gênica, que daria tantos mil anos. Porém, essa é só uma linha de evidência. A gente não tem linhas de evidência, a gente já não acabou de ver. A gente tem sítios, a gente tem Pedra Furada, a gente tem Monte Verde, a gente tem Santa Helena, a gente tem agora a Caverna Chiquihua, a gente tem vários sítios que apontam para coisas beirando os 30 mil ou mais. Né? Então, como que alguém pode escrever um artigo sem levar em consideração as outras linhas de evidência? Então, não existe hierarquia. Essa é uma coisa muito importante. Não existe hierarquia entre linhas de evidência. Em absoluto, não existe. Tá? Não existe uma linha de evidência melhor que a outra. Né? A ciência e a arqueologia especificamente, ela vai trabalhar com essas várias linhas de evidência. Tem que haver triangulação. Então, essas revistas de grande impacto, infelizmente, né, eu não sei se é uma coisa dos autores, né, para vender o peixe, ou se são as próprias revistas que querem esses títulos muito vistosos, né, e muito, né, com afirmações muito, né, poderosas, tá? Mas isso não é boa ciência.
Tá? Então eu vou dar dois exemplos rápidos aqui, que eu já estou falando há muito tempo. O famoso modelo dos dois componentes biológicos principais do Walter Neves. Com base em crânios, né, o Walter Neves chegou à conclusão de que teve duas entradas de humanos, ao menos duas, pelo menos duas, provavelmente mais do que duas, tá? Mas duas entradas diferentes em épocas diferentes que são visíveis nos crânios. Uma seria de origem australo-melanésia, ou seja, seriam os caras que seriam parecidos com os aborígenes australianos, o pessoal da Papua Nova Guiné. E uma outra posterior, que seriam os caras que se parecem com os indígenas atuais, tá? Ou seja, que tem uma característica mais asiática, moderna. Essa discussão rolou por muito tempo, está rolando até hoje e tal, etc. E aí, chegou-se, né, quando começou a sair a possibilidade de DNA antigo, pensou-se, nossa, quando a gente fizer o DNA dessa população de Lagoa Santa, tem que dar DNA da Australo-Melanésia, tá? A pergunta é, tem que dar? Tem que dar, porque assim, lembre-se de que é uma informação super fragmentária. É como você ter um livro do Machado de Assis com algumas palavras no máximo. Tá? Você não tem as frases do livro do Machado de Assis. Você tem palavras soltas. E aí você vai ter que reconstituir a história que o Machado de Assis contou, com base em algumas palavras. Né? Então, depende do trecho do DNA que por sorte você conseguiu sequenciar, pode ser que dê um sinal australo-melanésio, pode ser que não. Essa é a primeira coisa. Lembre-se, isso é uma coisa básica da lógica. Né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Se você não acha algo, você não provou nada. Você não quer dizer que esse algo não exista, quer dizer que você não achou algo. Beleza. Então o que acontece? Primeiro sai um artigo de DNA não antigo, DNA moderno, com uma população da Amazônia que tem DNA australo-melanésico, uma população indígena atual da Amazônia que tem DNA australo-melanésico. Tá aqui a referência. Beleza? 2015. Um pouco depois, um outro grupo pega DNA antigo e não acha esse sinal. Né? Normal. É esperado que não vai achar em todos os lugares, em todos os DNAs antigos, por essas questões todas que eu já falei. É normal que não vai achar. Mas não. No artigo deles, eles falam assim, não, sabe o que é? Aquele pessoal lá deve ter tido contaminação na amostra deles. Né? É famoso apelou, perdeu, né? Se você não acha algo, né? Novamente, falta filosofia da ciência, certo? Você não acha algo, né? Em vez de falar assim, bom, eu não achei algo, por quê? Eu trabalho com amostras super fragmentárias, tem problemas tafonômicos, milhares de coisas, a minha amostra está longe de ser representativa. Não, o pessoal fala assim, minha amostra é perfeita, deve ter tido contaminação, por isso que aqueles caras acharam. Isso para mim é, novamente, má ciência. Quando os primeiros esqueletos de Lagoa Santa foram testados, não apareceu sinal australo-melanésico. De novo, pá! Porque não tem, os caras não vieram. Né? Em compensação, apareceu um negócio que é relacionado ao esqueleto dos Estados Unidos que se chama Anzic, que é Clovis. Ah, então esse pessoal é descendente de Clovis, meu Deus! Anzic é um esqueleto que é o máximo da dubiedade. Ele foi encontrado por arqueólogos amadores, ninguém sabe direito a posição estratigráfica dele, é uma bagunça. Primeira coisa. Segunda coisa, quem disse... Segunda coisa, o DNA não é completo, o de Anzic também, ele é fragmentário. Então vocês veem como assim... o não reconhecimento das limitações do método, né, e a ausência de um raciocínio lógico podem levar a conclusões que são totalmente conflitantes, né? E
E tem mais. Na semana seguinte do artigo que falou que Lagoa Santa não tinha nada a ver com. Na semana seguinte, eu estou falando literalmente, tá aí a referência? Sai um artigo dizendo que sim, que num outro indivíduo da mesma população de Lagoa Santa, eles acharam o bendito sinal marcador da Australomelanésia. Conforme esperado. Se você aumenta o tamanho da amostra, vai acabar aparecendo. Mas talvez não apareça nunca. Não vamos ser assim, ficar super animados que a gente vai resolver a história do povoamento das Américas baseado em DNA, porque é muito antigo e porque é muito fragmentário, né? Então, como é que a gente procede de maneira científica? Você tem os dados, você sabe que eles têm limitações e você amarra eles nas outras evidências. Então, por exemplo, se você tem os dados e aí você usa a tal da taxa de mutação anual lá e te dá 15 mil anos, em vez de publicar isso, você pode até publicar, olha, os nossos deu 15 mil anos, mas se a gente usar uma outra taxa, isso bate nos 30, nos 40, 50, sei lá eu, e talvez essa outra taxa seja correta. Por quê? Porque os sítios arqueológicos suportam essa outra taxa. É assim que funciona. Ou deveria funcionar. Beleza? Segundo caso, segundo estudo de caso. Novamente, né? Então o famoso Anzic lá, um esqueleto que é cheio de coisas dúbias a respeito dele. Não tinha DNA, não tinha nenhum marcador, não só no Anzic, como vários outros DNAs antigos que tiraram nos Estados Unidos, etc., e nas Américas, né? Não tem nada que fale que tem alguma coisa relacionada à Europa, né? E por que eu estou falando da Europa? Porque tem um modelo, que é o modelo solutreense, proposto pelo Bradley e Stanford, que supõe que o pessoal, parte da ocupação das Américas tenha se dado pelo mar, pelo Atlântico, tá? Por quê? Por conta de uma base com base em um monte de evidências totalmente independentes que convergem para isso. E aí vocês têm que ler o livro do Stanford Bradley, Across Atlantic Ice. Aquele livro, os artigos que eles publicaram são uma aula de raciocínio científico-arqueológico, porque eles têm tantas linhas de evidência, eles, sabendo que a ideia deles é controversa, eles se muniram de tantas evidências que é um verdadeiro estudo de caso. Ao contrário de, às vezes, quando pessoas que trabalham com coisas meio senso comum e todo mundo aceita, etc., elas acabam ficando mais mais relaxadas, porque afinal de contas todo mundo acredita. No caso deles, não, eles tiveram que fazer uma coisa muito bem embasada. Tá? Então, apesar de ser tão bem embasado, quando chegou na genética, o pessoal começou assim, não achamos nada. Não tem nada de solutrense, não tem nada de europeu aqui nas nossas amostras. Também não é verdade. Tem o artigo do Oppenheimer e Bradley também, aqui vou pôr a referência, que fala que tem um problema seríssimo, porque primeiro que eles acharam um sinal, que é um marcador X2A, uma coisa assim, tá? E outra coisa é que geralmente quando o pessoal encontra haplogrupos ou fragmentos de DNA que sugerem ancestralidade europeia, essa informação é desconsiderada, porque ela é considerada como sendo contaminação recente, contaminação das próprias pessoas que mexeram com os ossos, né? Porque são europeus, são de origem europeia. Isso o Oppenheimer ele é geneticista, né? Então não sou eu que estou inventando essa história. O cara é geneticista e o cara falou, olha, não só existe o sinal, né? Então ele fortalece o modelo da solutrense do Stanford e do Bradley, né? Como também não só existe, como as pessoas tendem a desconsiderar quando ele aparece, porque elas consideram como sendo contaminação. Então, novamente, pessoal, genética nos dois casos, a genética serviu tanto para fortalecer quanto para refutar os dois modelos, tanto o modelo dos dois componentes quanto o modelo solutrense, tá? Então, é assim que funciona, né?
a genética não vai dar nunca a resposta final de nada, como nenhuma das outras linhas dá, né? E essas linhas têm que todas trabalhar juntas. Tá? Então, em termos de idade, eu simplesmente não levaria em consideração as idades de relógio biológico, relógio molecular, né? Elas são extremamente imprecisas e baseadas em premissas que são muito ruins. Ao contrário, né, o que os geneticistas deviam fazer era ver quais taxas de mutação chegam mais próximas do que do registro arqueológico, do que a gente já sabe. Né? Então, garanto que algumas das taxas que eles têm ou que eles podem calcular devem mostrar entradas mais antigas. E essas sim seriam mais fortemente embasadas, porque a gente tem material arqueológico, dados arqueológicos dizendo que já tinha gente aqui nas Américas. Então é o inverso. Né? Não é os dados da genética baseados em um raciocínio extremamente, né, em premissas, né? Em premissas extremamente soltas e molengas que vão dizer quando as Américas foram povoadas. É o contrário. É eles que têm que usar os dados de outras disciplinas para calibrar o relógio molecular. É assim que funciona a boa ciência, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e, e é isso aí. Vamos ser menos crédulos e mais céticos e assim as coisas funcionam melhor. Obrigado.